o assunto que a gente vai falar aqui é justamente sobre a influência, e é um tema necessário, não só para o nosso negócio, né? Inclusive, mesmo as pessoas que talvez estejam aqui e ainda não estão no negócio, é um tema muito útil, vocês vão perceber, né, para a vida da gente. Não vou falar nada de muito extraordinário, alguma coisa bem simples, que é para todo mundo poder sair daqui colocando em prática, mas, enfim, a influência, ela é uma característica da liderança, né? Então, o tema desse momento de estratégia é a liderança e o assunto é a influência. Só que nós vamos falar disso através de vendo por uma outra perspectiva, tá? Diferente daquela que a gente está habituado. A influência, ela é uma característica do líder, né? O líder é aquele que tem a capacidade de influenciar, e quando a gente influencia alguém, por exemplo, se a gente influencia alguém a tomar uma decisão, a gente está agindo como um líder, a gente está exercendo liderança em cima daquela pessoa que toma uma decisão baseada naquilo que a gente poderia estar incentivando, né? Mas eu queria virar esse assunto de cabeça para baixo, tá? Mas não nesse sentido que está aí na tela, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, vou dar alguns exemplos antes aqui para vocês, tá? Nós não vamos falar da influência no modelo que a gente está acostumado a partir da liderança, tá? Então, aqui nós temos várias imagens aí de crianças em momentos de aprendizado, em momentos, né, de crescimento, de desenvolvimento, e eu trouxe para vocês um fato. Eu sei que algumas pessoas vão se surpreender, talvez vocês nunca tivessem escutado nada sobre isso, mas eu descobri estudando, né, aqui pesquisando, que nos Estados Unidos, não quero que ninguém se assuste, mas as crianças com, às vezes, menos de 4 anos, elas já falam inglês fluente. É assustadora essa informação, né? Mas depois, estudando um pouco mais, eu descobri algo ainda mais incrível, e eu descobri que na Alemanha, as crianças com a mesma idade já falam alemão. Não sei se vocês já tinham pensado nisso, mas é realmente incrível, e eu poderia continuar, e vocês não vão acreditar, né? Mas pela bandeirinha, vocês já entenderam, né? Pode parecer uma piada, mas eu pergunto por quê, né? E por quê? Por que que no Brasil as crianças falam em português, né? E a resposta é simples, é por influência, tá? É por influência. Né? Então, agora a gente vai colocar um pouco mais de texto aqui na tela, para a coisa ficar um pouco mais séria, né? Mas desde que a gente nasce, a partir do momento que a gente nasce, a gente está sendo influenciado, cada um de nós, né? Então, o seu modo de vestir, o seu corte de cabelo, a sua barba, suas tatuagens, as suas opções religiosas, políticas, seu time de futebol, tudo na sua vida sofre alguma influência. Você tomou essas decisões a partir de algumas influências, né? Então, o seu jeito de falar, o seu jeito de andar, né? E não para por aí, tá? Até aquelas coisas que você até gostaria de dizer que você escolheu sozinho, na verdade, você foi, de alguma forma, influenciado para tomar aquela decisão, tá? Mas a decisão, ela é, sim, sempre sua, né? Mas eu falei que eu ia falar desse assunto de ponta cabeça, né? Quando a gente lidera, a gente influencia, mas o tempo todo a gente está sendo influenciado, né? Então, será que a gente poderia dizer que estamos sendo liderados, né? Não é essa a questão. A questão é a gente observar que a influência, ela é tanto da gente para os outros, quanto dos outros para a gente, e não só dos outros, né? A grande estratégia aqui, então, ela não se trata de como a gente se tornar ou de como a gente ser um líder, né? Mas se trata de como eu e você somos influenciados, né? Como que a influência age em nós, tá? Então, eu quero que a gente se concentre nessa decisão. Eu estou falando, a decisão é sua, tá? Você é influenciado, eu sou influenciado, mas a decisão é minha, a decisão é sua. É importante a gente entender que a influência, ela é involuntária, ela é real, ela é inevitável. Não tem como a gente evitar, a gente está o tempo todo passando por isso. A gente pode pegar uma coisa que é bem fácil de ver a cabeça da criançada, dos meninos, ver eles tudo com o cabelo cortado igual os jogadores de futebol, né? Então, isso para citar um exemplo. Agora, de qual decisão eu estou falando, né? Vou explorar um caso aqui, para a gente olhar os dois lados da mesma situação. Vamos pensar uma família, na conversa de um pai com um filho, né?
e, de repente, eu vou citar para vocês aqui um exemplo em que esse pai vai exercer uma influência sobre aquele filho em relação à profissão que aquela criança, aquele jovem pretende ter. E esse pai chega para esse filho e fala: filho, seja médico, né? Eu quero que você seja um médico. E começa um trabalho de influência para que esse jovem se torne um médico, né? Isso pode começar desde criança. E aqui a profissão médico é um exemplo simples, né? E então, assim, no momento que um pai começa a influenciar, incentivar e de repente até obrigar um filho a desenvolver uma atividade, independente da escolha, né, do filho em relação àquele tema, esse não é um bom exemplo de influência, né? Mas a gente sabe que isso acontece muito, seja de uma maneira psicológica, seja de uma maneira sutil, ou seja pelo gosto. É muito comum a gente ver pessoas que estão na mesma profissão dos pais. Eu sou médico, meu pai era médico, eu sou advogado, meu pai era advogado, eu trabalho é interessante dizer, mas eu trabalho na universidade que o meu pai também trabalhou, e eu prefiro acreditar que é uma coincidência, né? Mas o assunto aqui é justamente para a gente poder mostrar isso. Então, esse tipo de influência, onde um pai exerce uma vontade em cima da escolha do filho, não é uma boa influência. No entanto, a gente poderia olhar para isso de uma forma que se transforme numa coisa boa. Dentro das opções, se eu tenho um interesse que o meu filho, por exemplo, seja médico, eu posso falar com ele nesse sentido. Filho, acrescenta nas suas opções, que tal ser um médico? É uma coisa que eu gostaria, mas você também tem que gostar. E a partir daí, a decisão é dele, né? Mas fazer essa pergunta, fazer esse tipo de colocação, ter boas conversas, é um método de influência que é benéfico, tá? E por que eu estou falando isso? Vai ficar claro logo mais no final, tá? Ainda tem um terceiro momento aqui, um terceiro nível da influência, que é o contrário, quando o filho é que chega para o pai e fala: eu quero ser médico, tá? E aí não sobra influência nenhuma, sobra. Eu, por exemplo, diria para o meu filho assim: filho, se você quer ser médico, primeiro, talvez seja mais inteligente ser o dono da clínica, né? E segundo, se você quer ser médico, eu vou te dar modelos dos médicos que eu admiro, que têm propósito, que trabalham com dedicação, que fazem por amor, que atendem bem, que salvam vidas, né? E não médicos que estão interessados no dinheiro, médicos que estão interessados numa vida que não é voltada para aquela vocação, para aquela profissão, né? Então a gente também consegue direcionar. Tá? E a ideia de dar esse exemplo aqui para vocês é pelo seguinte: se a gente não influencia, e não vale só de pai para filho, tá? Vale em todas as situações ao nosso redor, com quem a gente ama, com quem a gente está. Mas fica bem claro no exemplo de pai para filho, mãe para filho, ou de quem está ali sendo responsável por alguém que está crescendo e se desenvolvendo. Quando a gente não influencia, e hoje muitas pessoas preferem não influenciar para dizer que estão dando liberdade, na verdade você só está terceirizando a influência, tá? Porque a influência é inevitável, né? Eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar bem claro, né? Porque isso vale para a religião, vale para o time de futebol, vale para eu vou furar a orelha, não vou furar a orelha da minha filha, vou esperar ela crescer e tal, enfim, tem muitos fatores que a gente pode esperar, pode ver agora, pode decidir depois. O que a gente não pode acreditar é que, deixando de influenciar, eu estou dando liberdade. Não, você está terceirizando a influência, tá? Vou voltar aqui na questão de qual decisão a gente está falando, tá? E é bem aqui que vai entrar a questão da estratégia, tá? Então, assim, vou pegar o caso aqui da minha filha pequenininha, de 4 anos. A minha esposa, ela não usa maquiagem, por exemplo, né? Ela não usa maquiagem, ela não liga. Então, se você der um batom para ela, vai vencer. Ela vai usar de vez em quando e, de repente, ela fala: venceu, né? Mas a minha filha adora maquiagem. Ela adora maquiagem, já desde pequena. E não foi a gente que influenciou esse gosto. Mas ela tem uma tia que deu um esmalte, outra tia que deu um batom, tem uma professora lá na escola, e aqui, aliás, na reunião hoje, né, a Cris está aí, e a gente até já conversou sobre isso. Ela tem uma professora que vai toda maquiada, e ela adora, ela se apaixonou por isso. Então a gente incentiva, a gente não é contra, né? Mas para dizer, é uma influência que não estou falando de coisas boas e ruins,
é uma influência que não partiu daqui de casa, partiu de lá de fora, né? E aí a gente adota e trabalha isso da melhor forma, né? Então, a grande questão é a seguinte, e eu estou chegando exatamente no ponto que eu gostaria aqui. Se a gente vai ser influenciado de qualquer forma, o que é importante, então, é que a gente decida de que influência a gente quer, né? A partir de onde, de quem, de que maneira a gente quer ser influenciado. É dessa decisão que eu estou falando. Evitar a influência é impossível, mas você consegue controlar da onde está vindo essa influência. Tá? É daí a importância da gente estar aqui nessa reunião toda segunda-feira, tá? Em todos os outros eventos, e ouvindo os áudios, e lendo os livros. Né? Portanto, o assunto de hoje ele diz respeito ao aprender, né? De quem você aprende, como você aprende, né? Que é disso que trata o nosso programa educativo, que não é só oportuno, mas ele é extremamente essencial, né? Para todos os níveis dos básicos que nós comentamos lá no começo. O nosso programa educativo ele é 100% elaborado para ser a melhor influência que você pode ter. Né? Então, os livros, os áudios, os eventos, as reuniões, os seminários, as convenções, estar aqui, tudo isso é um conjunto completo de uma influência praticamente perfeita. Né? Então, a recomendação de hoje é determine as suas ações no programa educativo, né, dentro das suas possibilidades. Então, é você escolher o que você lê, escolher o que você ouve, escolher os lugares que você frequenta, escolher as pessoas com quem você se associa e escolher também do que você deve se afastar. Essas são as decisões que cabem para nós, que cabem a você, para você poder ajustar de que maneira você está sendo influenciado. Né? E aí você pode me perguntar assim, mas e se eu não me preocupar com nada disso? E se eu não fizer nada disso? Ou e daí? Né? E daí que demora mais para você mudar, demora mais para você crescer, demora mais para você atingir suas metas, talvez você nem atinja as suas metas, e talvez sendo influenciado lá fora, você comece a acreditar que você não pode. Porque aqui a gente sempre fala que você pode, né? Você pode. Né? E aqui a gente é uma espécie de braseiro. Quando você vê uma brasa, olha lá dentro de uma churrasqueira, tá cheio de brasa. Se você pegar uma, tirar de lá de dentro e afastar das outras, só aquela lá volta a ser um carvãozinho. Em minutos ela apaga. Né? Você volta lá dentro da brasa, em segundos ela volta a pegar fogo. Tá? Então vamos lá. Vamos para a parte importante aqui dessa apresentação. Como fazer, então, né? Se você já faz todas essas coisas, se você já está envolvido, já está lendo e tudo mais, ótimo, continua. Estou pensando aqui nos mais novos, estou pensando naqueles que estão chegando agora, então eu quero dar algumas dicas para que você possa começar, né, dar passos na direção de assumir uma boa influência para você, né? De você ter uma boa relação com pessoas que vão fazer você crescer e com situações que vão fazer você crescer. Então, quero falar primeiro sobre a leitura. Tá? Então, da leitura, o primeiro ponto importante é você saber escolher o que você vai ler. Né? Então, tá bom, eu quero começar a ler, mas não sei por onde eu começo. Então, começa pelo livro do mês. Começar pelo livro do mês, ler o livro do mês, dá para a gente uma oportunidade muito boa. Primeiro que você tem uma meta, tem um prazo, né? Tem um mês. Então, lá na segunda semana do mês seguinte, a gente vai discutir esse livro. Né? E se você não está acostumado a ler, e você agora já sabe o livro que você vai escolher, porque eu já estou te dando uma opção, e é uma excelente opção, né? Agora você vai começar e fala, tá, e como é que eu faço, então? Porque eu não estou acostumado a ler. Tem duas técnicas que você pode utilizar. Tá? A primeira é pelo tempo, e a segunda é pelo número de páginas. Tá? Pelo tempo vai ser um pouquinho mais complicado, porque cada um tem um tipo de leitura, uma velocidade de leitura, mas, em geral, se você lê 20 minutinhos por dia, é certeza que você lê um livro desse em um mês. Tá? Você pode até falhar um dia ou outro ali que você vai acabar de ler esse livro aqui. Então, 20 minutos é um tempo mínimo e legal e que não vai atrapalhar a sua vida para você ler um livro. Agora, o método de você calcular por páginas, ele tem uma vantagem interessante, tá? Então, se você pegar esse livro aqui, por exemplo, ó, ele tem, eu não sei se quando eu estou mostrando vocês estão vendo, até porque eu estou olhando para a minha apresentação, mas esse livro aqui, ele tem
123 páginas. Então, 120 páginas, mais ou menos. Poxa, se você fosse ler 12 páginas por dia, em 10 dias você lê o livro. Tá? Então, se você for ler em 20 dias, em 6, 7 páginas por dia, você lê o livro. Tá? Então, é muito simples de fazer isso. Se você pegar um livro como esse aqui, por exemplo, ó, que é O Maior Vendedor do Mundo, ele é um livro que ele também tem 100 páginas, 110 páginas. Só que ele é pequenininho. Olha a diferença do tamanho deles. Né? Então, é mais rápido ainda. O áudio, enquanto a gente lê um livro por mês, né, a gente estimula, sugere que se ouça um áudio por dia. Tá? E aí, de repente, você vai falar para mim, eu não tenho tempo de ouvir um áudio inteiro. Tem áudio, às vezes, que tem 40 minutos, 50 minutos, 1 hora e 10, tá? O que você faz? Deixa no ponto lá no seu celular esse áudio e você inclui o áudio nos seus momentos de rotina automática, tá? Vou escovar o dente, dá play, escova o dente. Terminou, dá pause, vai fazer outra coisa. Hora de sei lá no banheiro, dá play, né? Vamos fazer uma refeição que você está sozinho, põe seu fone de ouvido, você está conversando com outra pessoa, não é o melhor momento. Está no trânsito, dá play, põe o fone de ouvido e vai, né? E assim você ouve. Eu faço assim. Eu não tenho no meu dia um tempo que eu consigo disponibilizar para ouvir o áudio inteiro. Então eu vou ouvindo ele de trechos em trechos, né? Volto às vezes quando precisa e boa. E uma outra dica aqui sobre o áudio é quando se você já tiver, aqui varia um pouco de aplicativo para aplicativo, quem paga o aplicativo ou não, se você paga o YouTube ou não, eu não sei exatamente quando isso é nativo, quando você tem que instalar, mas existem alguns aplicativos para você acelerar e desacelerar o áudio, tá? E aí, assim, eu não recomendo que você ouça acelerado para falar, já ouvi, né? E aí o áudio passou que você nem percebeu. Mas se você pega, por exemplo, um áudio do Mário Rodrigues, eu não vou lembrar mais exemplos agora, de pessoas que falam bem lentamente, que falam bem pausado, diferente do que eu estou fazendo aqui agora, você às vezes consegue acelerar um pouquinho, 1.2, 1.5, e o áudio passa um pouquinho mais rápido, de forma que você possa acompanhar sem perda, você ganha um tempo. E esse tipo de aplicação, ele também é interessante o contrário, porque dá para você desacelerar. Então, vai ajudar você, de repente, a entender algumas palavras que, de repente, faltou ali no espanhol ou no inglês. Né? E aproveita os áudios em espanhol, aproveita. Em inglês, normalmente, está sempre traduzido. Em espanhol, às vezes, a gente tem alguns que não tão dublados, não estão traduzidos. E, poxa, é uma super oportunidade para treinar, para aprender. A gente consegue entender bem o espanhol. E aí, quando falta uma palavrinha ou outra, dá um pause, procura, pesquisa, ou pula. E na próxima você entende melhor, tá tudo bem também, né? Então fica aí algumas dicas. Depois nós vamos para um outro item aqui do nosso PEC, que é a reunião que a gente tem toda semana, que é a expansão, e a escola de B3, tá? Depois nós temos os seminários e as convenções, também quero dar uma dica aqui sobre cada um desses eventos, tá? Primeiro, falando sobre a convenção ela tem um custo, lógico, mas ela acontece uma vez a cada 6 meses, né? Então, você não vai assustar porque ela tem um custo daqui 6 meses, você já está sabendo agora, tá? Ela vai ser lá em março, né? Você não vai ser pego de surpresa. Então, se você já quer ir, já queira ir agora, né? Já decide logo, já vê o que tem que fazer, então já conversa também com o seu patrocinador. Ela não é nada que você vai precisar mudar toda a sua vida. Você tem bastante prazo até lá para pensar na convenção. Dos seminários, a dica é a seguinte: tem duas. Primeiro, que todo seminário termina com uma promoção e o convite sai bem mais barato no final de um seminário para o próximo. Tá? Então, você já sabe que vai no próximo seminário, por que você vai comprar no dia seguinte, né, e pagar mais caro? Já compra antes. E, por último, ao contrário de tudo isso, eu queria dizer do que você tem que ficar longe, né? Então, tenta se afastar da televisão, né? Se afaste de coisas que não te ajudam, né? Como é que eu uso a TV? Como é que eu sugiro para você utilizar a TV? Escolhe o que você vai assistir, né? Escolhe o momento que você vai assistir, que seja no teu momento de lazer, depois de ter feito aquilo que era mais importante. Que essa é uma ótima recomendação de vários livros, né? Então, fazer sempre aquilo que é prioritário. Então, se você não ouviu o áudio ainda, deixa a TV para depois, né?
Eu estou muito esgotado e quero assistir TV, marca o tempo que você vai ficar lá na frente da televisão, né? Não vai assistir, não vai maratonar uma série, em vez de você fazer as coisas que são importantes. Então, ninguém é contra assistir a televisão, mas sim contra assistir televisão em primeiro lugar ou o tempo todo, né? Use isso no seu momento de lazer. Em relação às notícias, também tenta se afastar daquelas que não te ajudam em nada, porque não faz o menor sentido. Se você quer saber sobre as tragédias e não for para se ajudar, então não fica sabendo, porque não faz o menor sentido, né? Cuidado com os feeds, porque a gente passando feed de rede social, o tempo passa, o relógio anda mais rápido. Pode fazer a experiência se quiser marcar, tá? Se você estiver lendo um livro, e se você estiver rolando feed, o tempo passa da mesma forma, só muda o resultado, tá? E aí, gente, em vez de fazer fofoca, vamos fazer contato, né? Então não fica conversando à toa, faça amigos, faça bons relacionamentos, faça contatos, mude vidas, enfim. Permaneça aí no programa educativo, independente dos resultados visíveis no primeiro momento, a mudança está sempre acontecendo, sempre, né? Eu espero que essas dicas realmente tenham ajudado vocês a definirem metas, né, sejam firmes, e eu quero terminar com mais do que uma frase, quero deixar vocês aí com esse objetivo, né? Deixe-se influenciar pelos melhores até se tornar uma grande influência. Eu estou aqui rodeado de amigos, grandes líderes, estou seguindo com muita intensidade o programa educativo, então eu espero realmente que eu tenha sido aí uma boa influência para todos vocês.